Meu nome é Elisiane, sou enfermeira, responsável pela UTI neonatal do Hospital Unimed. Sou neonatologista e trabalho com recém-nascidos há mais de 10 anos. Meu objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a troca de fralda. Para me ajudar nesta questão da troca de fralda, eu trouxe o Juca, nosso bebê reborn, para poder acabar ilustrando a troca de fralda. Então, quando a gente vai fazer a troca de fralda, o que a gente tem que pensar é que todos os materiais têm que estar próximos, bem fáceis de serem alcançados, para a gente não poder deixar o bebê sozinho. Então, pensando na troca de fralda, eu tenho que ter a fralda, água, algodão, um trocador, a pomada e uma roupinha se necessário. Então, a gente já vai começar fazendo a troca. Para fazer essa troca, então, a gente coloca um trocador, pode ser um coeiro, mas para proteger esse bebê, se você tiver um trocador, melhor. A partir do momento que eu coloquei o trocador, eu vou efetuar a abertura dessa fralda. Quando eu abro essa fralda, eu vou pensar e tentar localizar o que eu tenho aqui de sujeira, Então ele tem o xixi e um cocô. Se tiver só um xixi, eu só deixo a fralda aqui embaixo. Se tiver xixi e um pouquinho de cocô, ou bastante cocô, eu vou usar essa mesma fralda para tirar o excesso e deixar ela apoiado aqui. Eu deixo apoiado até para evitar acidentes, Para fazer a higiene da parte do períneo, eu vou utilizar algodão e a água. Por que eu vou utilizar algodão e água? Preferencialmente, utilizar água morna e algodão, porque o recém-nascido ele ainda está com aquele processo de formação da pele, Posso utilizar o lenço umedecido? Pode, sem problema nenhum. Quando a gente for fazer a visita ao pediatra, quando formos fazer alguma viagem, algum passeio, utilizar a questão do lenço umedecido. Mas se tiver em casa, se tiver a possibilidade de usar algodão e água, melhor para a pele do recém-nascido, Então, na hora que eu vou efetuar a limpeza, eu vou colocar na água, tirar o excesso dessa água e vou efetuar a limpeza, sempre de cima para baixo. A hora que eu vou segurar o bebê, segurar bem firme as pernas, ao ponto de fazer uma flexão, e se ele estiver muito agitado ou choroso, você pode segurar os braços também. O fato de conter o bebê dessa forma faz com que ele, preferencialmente, utilizar água morna e algodão, porque o recém-nascido ele ainda está com aquele processo de formação da pele, Posso utilizar o lenço umedecido? Pode, sem problema nenhum. Quando a gente for fazer a visita ao pediatra, quando formos fazer alguma viagem, algum passeio, utilizar a questão do lenço umedecido. Mas se tiver em casa, se tiver a possibilidade de usar algodão e água, melhor para a pele do recém-nascido, Então, na hora que eu vou efetuar a limpeza, eu vou colocar na água, tirar o excesso dessa água e vou efetuar a limpeza, sempre de cima para baixo. A hora que eu vou segurar o bebê, segurar bem firme as pernas, ao ponto de fazer uma flexão, e se ele estiver muito agitado ou choroso, você pode segurar os braços também. O fato de conter o bebê dessa forma faz com que ele fique mais calmo. Então, vou sempre limpar de cima para baixo. A parte que eu usei eu não utilizo mais e sempre de cima para baixo, Caso tenha algum pouquinho de cocô que eu não consiga tirar com a água, eu posso estar utilizando um pouquinho de sabão. Nunca esfregar a pele, eu posso usar um pouquinho de sabão, eu vou limpar onde tem esse sabão, nunca utilizando o mesmo lado sujo. A partir do momento que saiu essa sujidade, eu vou pegar um novo algodão, vou passar com água e vou tirar esse excesso de sabonete. Por quê? Porque esse excesso de sabonete, se ficar na pele, também pode causar algum tipo de dermatite, algum tipo de assadura, Terminei de limpar, ou o que eu tenho que pensar é que eu nunca posso trazer o cocô para cima. A gente sempre tem que limpar no sentido xixi, cocô, Então, quando eu trouxer o cocô para cá, se por aventura eu fizer esse movimento, nunca trazer nem para a região do pênis, nem para a região da vagina. Eu vou trazer para o lado, sempre para o lado, A questão do contato com o cocô, do cocô com o xixi, pode facilitar a infecção urinária. Fiz essa parte, limpo, ok? Eu vou efetuar então a troca da fralda. Eu vou tirar essa suja, E vou colocar uma nova limpa. Quando eu fizer a abertura da fralda, pensar que a parte das fixações elas ficam sempre embaixo, Eu vou erguer um pouquinho o paciente, o bebê, e vou colocar a fralda. Quando eu colocar a fralda, eu sempre tenho que colocar as duas partes têm que ficar na mesma altura, Então eu sempre vou efetuar o fechamento na frente, e sempre pensar que eles têm que fechar na altura. Fechou na altura, eu posso estar fixando.
eu sei que a fralda não está apertada demais, eu coloco um dedinho. Se o meu dedo entrar e eu conseguir fazer esse movimento tanto na perna quanto na região do abdômen, significa que a fralda não está apertada, está adequada. Fralda apertada demais pode machucar o bebê, fralda larga demais pode fazer com que o conteúdo da fralda escape. De entrar em contato com a pele para não causar queimaduras. Por onde eu coloco? Por onde eu começo a higiene? Eu vou colocar na extensão do umbigo, eu posso estar pingando umas 4 gotinhas, mas o importante é limpar a base desse umbigo. Então o que eu vou fazer? Colocar 1 a 2 gotinhas no próprio cotonete e vou fazer o quê? Eu vou fazer a higiene na base, né? Eu posso estar tracionando um pouquinho, levemente eu vou estar erguendo e limpando toda a extensão da base do umbigo. Porque se tiver alguma sujeirinha, é aqui nesse momento que eu vou fazer essa retirada, tá? Terminei de fazer isso, eu posso estar o quê? Retirando essa gaze e deixando o umbigo. O ideal é que o umbigo fique para fora da fralda, tanto é que as fraldas hoje, elas já estão vindo com um corte para deixar o umbigo exteriorizado. O assunto a ser abordado agora é o banho do bebê, a higiene do recém-nascido. Lembrar sempre que quando a gente for fazer o banho, ter a questão do toque, da conversa, explicar para o bebê o que a gente vai estar fazendo. O fato do toque, da conversa, do acalento, vai fazer o quê? Vai fazer com que o bebê fique mais calmo e vai fazer essa aproximação entre mãe e bebê, entre o pai e o bebê. Então é muito importante que tenha o toque, a conversa, o carinho. Além disso, o que a gente tem que pensar? Que todos os materiais eles têm que estar dispostos, próximos ao alcance da mãe, do bebê ou da pessoa que está dando banho. Então pensar que a gente tem que ter coeiro, toalha, fralda, uma toalhinha, o sabonete e a roupinha que a gente vai estar utilizando nesse bebê. Primeiramente a gente vai pensar o quê? Que a gente tem que deixar esse bebê calmo, que ele tem que ter uma sensação de segurança. Então a técnica que eu vou ensinar para vocês é a técnica do charutinho, que deixa o bebê mais tranquilo, mais seguro. Então primeiramente eu faço o quê? Eu faço um triângulo, né? Eu transformo o meu coeiro ou uma toalha, uma fralda num triângulo, né? E eu faço o quê? Eu vou, nesse momento, tirar a roupinha do bebê, né? Eu vou acabar deixando ele todo exposto, né? Nesse momento pode ser que ele sinta um pouquinho de frio e tenha um pouquinho do choro, que é normal. Eu tiro a fralda, nesse momento eu avalio se tem alguma sujidade na fralda, eu posso limpar. Se tiver só xixi no banho, a gente já vai efetuar essa limpeza. E aí eu vou fazer o quê? A técnica do charutinho, que é o quê? É eu deixar ele mais firme. O bebê ele tem um reflexo que a gente chama de reflexo de Moro, que faz com que ele tenha aqueles sustinhos e aí ele tenha o choro. Então a gente vai conversar com o bebê e a gente vai contendo ele. Primeiro um bracinho na direção do tórax, eu prendo bem esse braço, aprendo numa posição que ele não consiga sair, que ele não consiga escapar. Faço a mesma coisa com as perninhas, se der para puxar ele, deixar ele mais justinho do corpo, melhor. Trago o outro braço e deixo ele justinho no corpo e faço a volta. Essa é a técnica do charutinho. Esse vai deixar o meu bebê mais seguro e vai ser até mais fácil para mim poder pegar. E assim eu vou iniciar o banho. Eu tenho meu bebê acolhido, enroladinho, seguro, e aí eu vou pensar na parte do banho em si. Vou sempre colocar a água adequada, pode ser meia banheira ou que eu me sentir confortável. Lembrar sempre que essa água tem que ser água morna, né? A 36 graus. Testar sempre com o braço, nunca testar com a mão. A mão sempre suporta as temperaturas mais altas. Então o ideal é que eu teste sempre com o braço para conseguir ver se essa água está morna. Outra sugestão que eu dou são os termômetros. Os termômetros eles podem ser colocados aqui e eles te dão a temperatura ideal para este banho. Meu bebê está enrolado, os meus materiais estão próximos, a água está adequada. Lembrar sempre de tirar adornos, né, que seriam anéis, relógios, pulseiras. O fato do banho, como a gente tem um contato muito próximo com o bebê, pode estar machucando. O que eu vou fazer primeiramente? Pensar que primeiramente eu vou lavar o rosto, né? Vou lavar o rosto e a cabecinha, principalmente no inverno, que o inverno, a cabeça é o lugar onde o bebê mais perde calor. Então sempre vou começar pela cabeça. Quando eu for lavar a cabeça do bebê, eu vou posicionar ele como? Eu vou trazer ele para a parte, eu vou abraçar ele assim e segurar apenas a cabeça. Então o que acontece? O corpinho dele fica aqui e a cabeça eu fico segurando com as mãos. Se vocês querem evitar que a questão da entrada de água no ouvido, a gente pode já estar colocando o próprio dedo
no ouvido do bebê, na orelhinha do bebê, para evitar que a água entre. Lembrar sempre que o rosto a gente não utiliza sabão, né? A gente evita que o sabão entre em contato com os olhos para não ter aquela ardência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma toalhinha ou uma gaze, né? Eu vou aquecer e vou limpar esse rosto. Limpar bem o olhinho, né? O lado que eu usei eu não utilizo, eu posso pegar uma outra gaze, né? Eu pego, molho, né? E lavo o outro olhinho, lavo o narizinho, lavo a boca. Lavei o rostinho, ok? Aqui tá ok? O que eu posso pensar? Eu já vou passar para a cabeça. Na cabeça, sim, aí eu posso utilizar o sabonete. A sugestão que eu dou para vocês é sempre na hora de utilizar o sabonete, a gente colocar na mão, né? Aquecer esse sabonete e aí trazer para a cabeça do paciente. Por quê? Porque quando a gente traz o sabonete gelado, o gelado traz os sustinhos e facilita o choro. O fato da gente aquecer faz com que ele fique mais tranquilo. A gente pode ensaboar utilizando sempre a ponta dos dedos, deixar fazer bastante espuminha, lavar bem na região da nuca e aí a gente vai enxaguar. O enxágue é feito desta forma, né? A gente vai enxaguar até sair todo o sabão. Saiu o sabão, eu já lavei o rosto, eu vou fazer o quê? Eu vou secar este rosto. Então eu vou secar o rosto, secar a cabeça. Se for frio, se tiver nos dias temperaturas muito frias, eu posso colocar uma touquinha no bebê para evitar a perda de calor. A posição desse bebê agora para o banho, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que apoiar a cabeça do bebê e eu segurar o braço dele com esses dois dedos. Esses dois dedos é o que vão me dar segurança. Mesmo aqui dentro, mesmo dentro do charutinho, eu estou segurando o meu bebê. E eu vou trazer ele para a água. Quando eu trago ele para a água, lembrar que eu tenho que fazer esse movimento bem lento, porque aquela água em contato com a pele pode fazer com que ele chore um pouquinho. Quando eu chegar, colocar ele, eu vou fazer o quê? Eu vou molhando devagarinho e vou molhando devagarinho, até que todo esse meu coeiro esteja molhado. Quando ele estiver todo molhado, meu bebê estiver bem quietinho, eu vou pensar em desembrulhar. Eu vou tirar o meu charutinho. Tirei a primeira parte e aí eu fiz para manter o meu bebê seguro, ó, sempre segurando o bracinho. Observem bem que sempre quando eu larguei aquela mão, eu estava segurando com a outra. Deixei ele aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a cabecinha. Eu vou colocar o sabonete na minha mão, vou aquecer e aí eu vou efetuar o banho. Lavo o bracinho, lavo o pescoço, lavo axilas, vou desembrulhando e vou lavando o restante do corpo. Mesma coisa. Faltou o shampoo, meu sabonete, mesma coisa. Vou colocar na mão e vou aquecer e vou estar passando no corpo desse bebê. Lembrar de novo, da mesma forma da fralda, nunca limpar o cocô em direção ao xixi. Então, sempre limpar nesse sentido, né? Sempre trazendo de cima para baixo. Quando vocês tirarem todo o coeiro, toda essa proteção, o charutinho pode ser que ele fique um pouco bravo, que ele comece o choro. Então, o ideal é que vocês terminem essa parte logo, porque a parte que eles mais curtem é a parte que eles ficam na posição dorsal, na verdade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que eu vou ter que limpar o outro lado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar ele assim para que vocês entendam como é que eu tenho que fazer quando ele estiver deitado. Ele vai estar apoiado no meu braço, a minha mão segurando esse braço. Eu coloco essa mão como segurança e a partir do momento que essa mão está no abdômen bem seguro, eu solto essa e giro o bebê, sempre apoiando ele no meu antebraço. A partir do momento que ele girou, eu segurei novamente o braço, eu soltei ele e aí eu vou arrumar o rostinho para que ele fique bem apoiado no meu braço. A bochecha tem que ficar apoiada no meu braço. E a partir desse momento eu efetuo o banho da parte dorsal. Essa parte é a parte que eles mais gostam, eles ficam mais relaxados, eles ficam mais tranquilos. Então é a hora que a gente consegue curtir mais a parte do banho. Mesma coisa, coloco o shampoo, né? E eu vou efetuar esse banho, né? Efetuo esse banho e depois de ter dado esse banho, eu vou tirar esse bebê daqui. Eu só tenho que apoiar a cabeça, lembrando que a cabeça é a parte mais pesada do bebê. Então eu vou tirar esse bebê daqui e vou colocar ele na toalha. E aqui eu já vou fazer o quê? Eu vou secar bem, principalmente as dobrinhas, né? Para que não tenha assadura, não tenham dermatites. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a amamentação, aquele tão esperado momento entre mãe e bebê. As mães sempre se perguntam, eu vou conseguir amamentar, não vou conseguir amamentar? Primeira dica que eu dou,
o empoderamento. A mãe ela tem que estar empoderada e ela tem que dizer, eu vou conseguir sim amamentar. Esse é o primeiro passo para uma amamentação de sucesso. Segunda coisa que a gente tem que pensar, a questão de uma boa ingesta hídrica, beber bastante água. Se hoje vocês já bebem bastante água, saber que a gente vai ter que aumentar um pouquinho essa ingesta, porque o fato de estar sempre ingerindo mais e mais água vai facilitar na questão da produção. Uma das coisas também que a gente tem que pensar é o quê? A questão da amamentação. Muitas das mães perguntam o quê? Ah, meu bico é protuso, meu bico é invertido, né? O bico invertido ele tem a tendência de entrar um pouquinho mais. Eu vou conseguir amamentar? Sim, você vai. Lembrar sempre que o bebê, ele não mama o bico, ele mama a areola. Então, o que ele tem que fazer? O bebê ele vai ter que abocanhar o peito dessa forma para conseguir extrair o leite, tá? Alguns bicos são um pouquinho mais endurecidos, outros bicos eles são invertidos. Às vezes o bebê ele precisa um pouquinho mais de ajuda, a mãe precisa um pouquinho mais de ajuda, sim. Mas todo bebê e toda mãe ela vai sim conseguir dar de mamar e o bebê vai conseguir amamentar. Posição correta para amamentar. Lembrar sempre, a mãe tem que estar numa poltrona confortável, se sentir confortável e conseguir apoiar as costas. O bebê, eles têm que estar tranquilo, né? Lembrar sempre que cabeça e corpo tem que estar alinhado. O que é alinhado? Quando a gente fala que para a posição correta o bebê ele tem que estar barriga com barriga, a gente quer dizer que a barriga do bebê e a cabeça, eles têm que estar na mesma posição, né? O bebê ele não pode receber a amamentação e ele não vai conseguir amamentar se ele estiver com a cabeça lateralizada. Então, sempre centralizar a cabeça do bebê. Então, por que a gente fala barriga com barriga? Porque quando eu faço essa posição, barriga com barriga, o que acontece? Ele fica cabeça e corpo alinhado. Mãe numa posição adequada, bebê tranquilo, em posição alinhada, o que eu tenho que pensar? Esse bracinho, ele fica por baixo, né? Então, esse bracinho, ele vai sempre sobrar. A mão sempre apoiar o bumbum e a cabeça do bebê, ele tem que ter apoiada no meu braço. O que acontece? Eu tenho que conseguir segurar o meu bebê com um braço só. Eu tenho que conseguir fazer esse movimento com o bebê. Essa mão, ela vai ter que sobrar. Por quê? Porque com essa mão, eu vou fazer o meu C para segurar a mama e trazer a boca do bebê até o seio. A mama nunca vai até o bebê, sempre o bebê vem até o peito. Quando a gente precisar retirar esse bebê do peito por alguma forma, que a gente precisa, que não foi ele que soltou, o que eu preciso pensar? Que eu não posso puxar esse bebê da mama. O ideal é que eu use um dedinho e eu coloque na boca do bebê, entre a boca e o peito, para soltar aquela sucção que existe entre o peito e a boca do bebê. Assim a gente faz com que não tenha o bico machucado, o bico, a areola machucada, a gente evita. Lembrar sempre que a amamentação não dói, então amamentar segurando a cadeira, batendo a cadeira, mordendo uma toalha, isso não é normal. A gente tem que avaliar a pega. Se a pega do bebê estiver ok, se ele estiver fazendo a boca de peixinho, o queixo encostado na mama, a boca bem aberta, pegando a areola, o nariz livre, não dói. Lembrar sempre, tá? A amamentação não dói. Ele tem que ser um ato prazeroso, ele tem que criar vínculo entre mãe e bebê. Lembrar sempre, nos primeiros dias após o parto, a mãe ela tem a produção de um colostro. O que é o colostro? É um leite bem ralinho, ele parece mais um leite com água, né? Mas ele é rico em gorduras e ele é em pouca quantidade. Esse leite é importantíssimo para o bebê. Por quê? Porque ele traz toda a imunidade que a mãe tem para o bebê. Então, serve como uma vacina imunológica, ajuda o bebê a enfrentar todos esses micro-organismos que a gente tem aqui fora. Lembrar também que o colostro ele é em pouca quantidade. A mãe, quando tem o parto, ela leva um tempo para ter o processo de apojadura. O que é a apojadura? É a descida do leite. Então, aí, após essa apojadura, aí sim, a gente tem aquele leite em maior quantidade. Nos primeiros 2, 3, tem mães que levam até 7 dias para ter a apojadura, a gente só tem o colostro. O colostro, ele é produzido em pouca quantidade, que pode ser em torno de 2, 3, no máximo até 10 ml. Na apojadura, a mãe já começa a ter um volume maior que 10, chegando até 50, 60, 70 ml de leite. Porque o leite da mãe ele é mais adequado para o bebê. Então, cada mãe ela produz o leite para o seu filho, para o seu bebê.
O leite materno ele é muito mais fácil digerido do que um complemento. Hoje, a gente diz que a indústria ele consegue produzir leites industrializados que têm uma maior semelhança com o leite materno. Mas a gente pode fazer uma comparação bem interessante. Se vocês colocarem um bebê para mamar, além de facilitar na questão da sucção, da respiração, futuramente vai estar auxiliando na fala desse bebê, o leite industrializado, ele é de graça. O bebê não faz força, né? Por mais que vocês utilizem mamadeiras adequadas, o melhor é ele sugar no peito. Uma comparação que eu gosto de fazer bastante em relação a isso é que assim, o leite materno ele é de fácil digestão. Eu costumo comparar bastante a questão de quando a gente está de dieta. Quando a gente está de dieta, a gente come aquela comida mais leve, de fácil digestão e logo a gente está com fome novamente, né? Então esse é o leite materno. O bebê ele vai conseguir digerir mais fácil, vai fazer melhor para o bebê e logo ele vai estar pedindo mamar novamente. O leite industrializado, ele dá aquela sensação de pesado, né? Eu digo sempre que assim, se a gente vai para um restaurante, que a gente acaba comendo demais, a comida ela é pesada e a gente sai com aquela sensação de estufamento. Essa é a sensação do bebê quando ele tem a ingesta de leite industrializado. Por isso que muitas pessoas comparam, quando eu dou o leite industrializado, meu bebê fica mais saciado. Na verdade, a palavra não é saciado, e sim ele fica mais estufado. E sem contar que foi fácil, ele não teve que trabalhar e ele não teve que sugar para poder conseguir esse leite. Tempo de amamentação. Nos primeiros dias, quando a gente está falando do colostro, o bebê ele vai ter bastante essa questão do mamar de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, até que ele consiga estabelecer um fluxo, uma rotina. Então é normal, se o bebê pedir a amamentação de 1 em 1 hora, ok, a gente vai dar. A partir do momento que a mãe tem a pojadura, o bebê e a mãe conseguem se organizar. E vocês vão ver que as amamentações geralmente acontecem de 3 em 3 horas e às vezes à noite consegue espaçar um pouquinho até 4 horas. Mas é importante sempre, tá? Nunca deixar o bebê mais que 4 horas sem mamar, avaliar bastante a fralda. Como é que a gente sabe se o bebê está mamando? Se o bebê está fazendo bastante xixi, se o bebê está fazendo bastante cocô, né? A gente sabe que ele está conseguindo se alimentar. Após o parto, é o momento que a mãe mais precisa de ajuda. Ajuda do pai, de um familiar, sempre encorajando na questão da amamentação. Mas é o momento também que ela vai precisar de ajuda de profissionais. O Hospital Unimed hoje conta com colaboradores que vão fazer um atendimento mais individualizado, personalizado, conseguindo identificar a forma que um bebê mama, o seio materno, para a gente conseguir fazer com que esse bebê saia em 48 horas com uma amamentação efetiva, conseguindo mamar, conseguindo se alimentar, fazer xixi e fazer cocô adequadamente. Para isso, o hospital então conta com os profissionais adequados. Então pode ficar tranquila que durante esses 2 dias que vocês estarão aqui, nós estaremos aqui para auxiliá-las.